O que já se viu é que quando dá algum problema, às vezes o próprio paciente não informa para o anestesiologista que está administrando algum tipo de medicamento, enfim, depois dá uma reação. Isso pode acontecer? Acho que isso pode acontecer, mas eu não sei se isso aí é a causa principal dos nossos problemas, não. Né? Eventualmente pode acontecer, ela está fazendo uso de alguma medicação para emagrecimento, né? Ou algum outro tipo de medicação que tem alguma reação. Mas eu acho que, em geral, os pacientes já estão, né, bastante esclarecidas. No nosso consultório, todos os pacientes são orientados a passar na consulta. Na primeira consulta, a gente já pergunta se está tomando alguma medicação para suspender esse uso de acordo com a orientação do anestesista, né? Pode acontecer. Eu acho que às vezes a gente vê na mídia, né, o paciente estava tomando alguma coisa, mas eu não sei se esse é o maior. Em relação à lipo, tem alguns critérios que, se você respeitar, você vai estar com um risco ínfimo. Né? Então você tem que toda essa parte de pré-operatório bem feita, tudo certinho. O paciente, antes de operar, com os exames, se for necessário, fazer alguns exames a mais complementares, né? Se você cercar tudo isso antes, a cirurgia, como qualquer outra cirurgia, vai ter o risco. Só que daí o benefício perante esse risco é muito maior. Por isso que a cirurgia da lipoaspiração é uma cirurgia consagrada, é uma cirurgia que realmente é dita como segura. Né? E há uma preocupação, assim, em trabalhos, artigos, para se buscar se realmente é e não é. Então, existem vários e vários trabalhos buscando quais são as causas, o que pode levar, o que não pode, o que se deve fazer antes para se prevenir. Né? Não fazer cirurgias muito longas, muito grandes. Né? Você aumenta muito o tempo cirúrgico, você já está aumentando o risco da cirurgia. É aquela história de que fazer mais de uma vez. A associação de muitas cirurgias ao mesmo tempo, principalmente tomando um tempo maior, isso acarreta em maior risco. Há risco maior de infecção, risco maior de tromboembolismo. Né? Então, você tem que se precaver dessas. E isso é a função do médico. Né? Porque antes de cirurgião, a gente é médico e o paciente vem com aquela ideia que você falou. Ele vem deslumbrado, eu quero fazer mama, abdômen, lipo. Sim, ele só pensa no lado positivo, né? Na resposta, Gisele Bündchen. E a função do médico é frear. Não, no seu caso, você vai poder fazer só a lipoaspiração, o abdômen, ou a lipo com abdômen. Essa é a função do cirurgião plástico. Né? E tem que fazer isso, porque se ceder, daí você deixou de cumprir o seu dever, porque o médico tem que zelar pela saúde do seu paciente. Eu fico imaginando o seguinte, Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, nosso assunto hoje, cirurgia plástica. Tem idade mínima e idade máxima para cirurgia plástica? A gente percebe que cada vez mais cedo as meninas e meninos, mas basicamente as meninas, como se diz na gíria, estão indo para a faca, né? Na verdade, sim, depende do tipo da cirurgia, né? Se a gente falar em, por exemplo, uma autoplastia, a gente faz a cirurgia da orelha de abano. Então, a gente pretende corrigir essa deformidade no início da atividade escolar, da pré-escola da criança, porque ela já vai ter conflitos, né, com os colegas. Então, em torno de 7, 8 anos, a gente já pode fazer uma autoplastia. Dá para fazer que a idade que ela está entrando na fase escolar, né, e ela já consegue fazer uma cirurgia sem necessidade de uma anestesia geral, a gente consegue fazer com anestesia local, então é um procedimento seguro, né, e que vai ter uma compensação. Uma rinoplastia, a gente já espera um desenvolvimento maior em relação ao septo, em relação às vias aéreas. Então, já vai ser próximo dos 17, 16, 17 anos, né, uma rinoplastia. Uma cirurgia de mama, uma inclusão de prótese ou uma mama redutora, né, a gente deve esperar também a maturidade. Depende da idade que a menina teve a primeira menstruação. Então, quanto mais tarde, a gente vai ter que postergar, né, esse desenvolvimento, esperar, né, até o final. Ou se ela já teve muito jovem, geralmente 17, 18 anos, ela já vai ter o final da formação dela. E também, assim, avaliar, né, numa jovem, né, avaliar realmente o desejo, avaliar a indicação. Uma mama redutora é mais fácil, né? A paciente realmente se incomoda com aquele peso e tudo. Mas uma prótese, a gente tem que conversar com ela para saber se... E com os pais, né? Os pais para saber se o desejo... Principalmente se tratando de menor de idade, né? Se é um desejo real mesmo, ou é aquela coisa da adolescência, né? Ela tá no conjunto... A senhora já chegou a fazer implante para menores de 18 anos? Já, 17 anos. E aí com a presença dos pais. E aí? Assim, no consultório a gente tem... A média de volumes, ela tem aumentado bastante, né? Eu estou há 6 anos, né? Estou entrando no meu 6º ano da prática.
E na minha residência a gente colocava 150, 200 e ml. Agora a média é 260, 300. Né? Então depende, na verdade, não pela idade, porque ela pode ser uma menina de 17 anos e ser... Né, tem um físico que permite a gente colocar um tamanho maior. Mas o importante é saber se ela realmente, né, tem noção do que é aquilo, se ela realmente quer. E é claro que os pais têm que concordar. Tá. E a idade máxima? A idade máxima, na verdade, a idade é um fator que a gente tem que levar em conta, mas é mais o estado de que o paciente encontra-se de saúde que é o mais importante. Às vezes, um paciente com 40 anos que já infartou, já fez a revascularização, esse paciente, ele, às vezes, é contraindicado fazer um procedimento e ao passo que, às vezes, uma senhora de 75 anos, eu já tive pacientes de 75 anos, veio lá que o sonho da vida dela era fazer uma mamoplastia. Sim. Fez a investigação toda pré-operatória, tá tudo certinho, tudo, operou, ficou satisfeita, ficou feliz. Né? A idade hoje se aumentou. Né? Hoje em dia, o paciente com 70 anos é um paciente jovem. Claro. Então, assim, o mais importante é o estado de saúde do paciente. Sim, e no caso do silicone nos seios, pode então trocar de repente, quero diminuir um pouquinho, quero aumentar mais, enfim, como é que funciona isso? De quanto em quanto tempo? Tem um período para se fazer isso e tal? Na verdade, assim, aumentar ou diminuir o volume você pode, né? Na verdade, o corpo vai mudando, então é mais natural que a paciente aumente o volume. Sim. É difícil uma paciente reduzir, né, o volume da prótese. Então, vai aumentar, vai envelhecer, a mama vai diminuir o seu conteúdo, então há necessidade de aumentar o implante, né, pela parte estética. E a troca necessária do implante, na verdade, a gente não tem um tempo pré-estabelecido para essa troca. Os fabricantes, eles dão uma garantia, em média, de 10 anos da vitalidade daquela prótese. Então, a partir dos 10 anos, essa prótese pode já sofrer um desgaste natural, né, do seu corpo, e vir a ter alguma ruptura. O que a gente imagina, que a gente passa para os pacientes, é que em torno de uns 15 anos, provavelmente ela vai precisar trocar essa prótese. Mas, estando a prótese íntegra, ela não tem que tomar nenhuma atitude. Então, assim, se a mama está normal, se o exame físico está normal, se eventualmente ela fez algum exame de imagem e está tudo normal, ela pode ter 20 anos com essa prótese, 30 anos com essa prótese e nunca precisar trocá-la. No caso seguinte, a mulher botou com 17 anos, ficou grávida aos 22, enfim... Pode amamentar, tem que tirar, como é que funciona? Não, pode amamentar normalmente, não passa silicone nenhum pro leite, né? E ela vai poder amamentar normalmente. O que aí a gente vai ver depois da amamentação, como é que vai ficar a mama, né? Porque a amamentação, né, causa, às vezes, um prejuízo estético para a mama. Mas independente de ela ter a prótese. Então, ela pode amamentar tranquilamente. E os homens estão procurando que tipo mais de procedimento cirúrgico? O homem procura mais lipoaspiração e pálpebra. Região abdominal e olhos. Pálpebra e nariz. Essas são as... E, recentemente, tem tido uma procura mais a prótese de panturrilha também. O homem... O que é isso? A prótese de silicone. Botar na panturrilha? É mesmo? Ela é da mesma consistência, é do mesmo componente que é feito a prótese de mama, só que a consistência dela é um pouquinho mais durinha. Sim. E o formato, que é um formato que para imitar mais o músculo ali da panturrilha. Pô, vai pra academia, que é mais... Pô, que ponto chegou, né? Fazer prótese de panturrilha. Existe então, também para o antebraço. Existe. Nos lábios também, né? No lábio você tem alguns materiais que você pode colocar, né? Preencher ou colocar... colocar... Fica uma aparência um pouco eu particularmente não gosto. Dá para perceber claramente, né? Tudo que é exagero, seja na medicina, seja em tudo. Tudo que parece exagero, artificial, né? Que a gente tenta imitar, né? Mas Exatamente. O problema também da paciente que busca, às vezes, o preenchimento, ela sempre quer uma coisinha a mais, sabe? A gente quer, às vezes, dar só um contorno e ela quer um pouco a mais. E esse a mais, às vezes, passa do natural, né? Então, é que a gente tem que frear um pouco elas. No preenchimento, às vezes, acontece isso. Doutor Sbissa, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje, no Conversas Cruzadas na TV Com. Obrigado. Amanhã não tem programa, né? Amanhã tem o Planeta Atlântida, edição do Rio Grande do Sul. Então, um ótimo final de semana a todos. Tchau!